os 3 filhos de Oséias e os 3 filhos de Isaías. O Espírito Santo, por boca dos profetas, falaram a respeito do Messias Salvador, e que ele, o Messias, seria aceito por alguns, mas seria rejeitado por outras pessoas. E isso já estava anunciado pelos profetas de Deus. Neste estudo, estarei falando sobre o mistério dos 3 filhos de Isaías e dos 3 filhos de Oséias, pois, ao entender isso, você consegue falar sobre o Messias para os que o rejeitam, principalmente para os judeus, porquanto muitos deles são incrédulos e, por esta causa, rejeitam o Messias, em razão de que não entendem as palavras dos profetas. Observa-se que vários incrédulos pelo mundo afora distorcem as palavras de Deus, com o objetivo de negar o Messias Salvador, e ainda estes fazem perguntas às quais alguns cristãos, por não terem entendimento, não sabem responder. E por este motivo que lhes digo isso, para que vocês tenham em mente e venham a entender o que os profetas estão falando, para fazer a verdadeira exposição das Escrituras para os que se opõem ao que ela fala para todos os que a ouvem. Os profetas Isaías e Oséias profetizaram no mesmo tempo. Eles profetizaram nos dias de Uzias, Jotão, Acás e Ezequias, reis de Judá. Veja que nestes 2 profetas, o Senhor usa os nomes dos filhos deles para trazer revelações para os ouvintes. Todos os nomes dos filhos deles nos traz revelação do Senhor Deus. Não podemos rejeitar a mensagem que o Senhor está querendo nos falar através dos nomes dos filhos destes profetas. Se nós formos no livro do profeta Isaías, nós iremos encontrar os nomes dos 3 filhos dos profetas. Os nomes deles são: um resto voltará, Emanuel e rápido despojo, presa segura. Então podemos observar que estes nomes têm revelação do Senhor. Um nome, o resto voltará, no hebraico, é Siar Jazub. Já o nome Emanuel, esse nome significa Deus conosco. E o nome rápido despojo, presa e segura, é Maher, Shalar, Kesh, Bas. São 4 palavras, mas são palavras que têm revelação de Deus. Se nós olharmos o que os judeus incrédulos pensam sobre o nome Emanuel, nós conseguimos perceber que eles focam em rejeitar a profecia deste nome, pois esta profecia que se encontra em Isaías no capítulo 7, no verso 14, aparece no Evangelho de Mateus, porquanto essa profecia fala a respeito do Messias de Israel, onde nos diz que quando o Messias, Jesus, nasce, a Virgem o concebe. Muitos judeus irão negar que o Messias deveria nascer de uma virgem. Eles irão afirmar que no hebraico não está falando a respeito da palavra virgem e que não é uma virgem que concebe, mas é uma jovem que concebe um menino. Repare que quando nós olhamos o Novo Testamento, nós podemos observar que uma virgem, que é Maria, ela dá à luz um menino. E por este motivo que estes incrédulos negam o Messias, porquanto na mente deles, eles pensam que Isaías, quando fala a respeito de Emanuel, não está falando do Messias, e que a moça a qual concebe o menino não é uma virgem, pois a palavra que vai se encontrar nessa parte é Yalmar, que se encontra no texto de Isaías. E eles vão afirmar que essa palavra não está falando de uma virgem, mas está falando a respeito de uma jovem somente. Porém, meus irmãos, nós temos que ter em mente que no contexto de Isaías, o profeta Isaías, de fato, ele teve um filho chamado de Emanuel. E isso foi através de relação sexual. No entanto, a profecia está falando que a virgem irá conceber e dará à luz um menino, que é Emanuel. E isso se refere, meus irmãos, ao Filho de Deus. De maneira que, se formos no hebraico, na palavra Yalmar, iremos ver que é realmente uma virgem a qual concebe um menino, que é Emanuel, que é o próprio Filho de Deus. Nós iremos entender isso no decorrer deste estudo.
Os judeus incrédulos, os quais rejeitam o Messias, eles focam somente na profecia de Emanuel, porém nunca focam no contexto, onde fala sobre os dois filhos de Isaías, que é rápido despojo, presa segura, e um resto voltará. E não somente isto, meus irmãos, mas eles também rejeitam a revelação dos três filhos de Oséias. Veja que, se nós formos no livro do profeta Oséias, nós iremos ver que o primeiro filho de Oséias é chamado de Jezreel, que significa Deus semeia, ou seja, Deus planta, ele planta alguma coisa. Já o segundo filho de Oséias, que é uma menina, é Lo-Ruhamá, que significa não misericórdia. E o terceiro filho de Oséias é Lo-Ami, cujo significado é não meu povo. E estes nomes estão nos trazendo e estão querendo nos dizer o seguinte. Repare que quando o Senhor fala sobre o nome de Lo-Ruhamá, isso significa que o Senhor deixaria de ter misericórdia da casa de Israel, que são as 10 tribos. Já o nome Lo-Ami significa não meu povo. E isso nos mostra que a casa de Israel deixaria de ser povo de Deus. Mas o nome Jezreel, que significa Deus semeia, fala que a casa de Israel seria plantada. E isso fala sobre a restauração dela, pois este nome de Jezreel está ligado com o nome do primeiro filho de Isaías, que é um resto voltará. Porque em Oséias, quando o Senhor fala que a casa de Israel seria plantada, o Senhor diz que ela seria plantada com o Messias, que é o cabeça. E por este motivo que um resto volta para o Senhor Deus, pois este resto, numa camada de revelação, é a casa de Israel, que são as 10 tribos. É necessário e importante que você tenha em mente os nomes dos filhos de Isaías e de Oséias, pois estes nomes revelam a obra do Messias e o futuro de Israel. Observe que, assim como os nomes dos três filhos de Oséias são profecias a respeito de coisas futuras, assim também os nomes dos filhos de Isaías são profecias a respeito de coisas futuras. Para entendermos melhor os nomes dos filhos de Oséias, nós temos que ir no contexto de Oséias, pois é necessário fazer uma exposição sobre estes nomes. Aqueles que entendem sobre estes nomes dos filhos de Oséias, esta parte do estudo pode servir para relembrar os significados e o quão é importante entender isto. E vamos agora entrar no contexto de Oséias no capítulo 1, onde vai nos falar sobre os três filhos de Oséias. E para entendermos, meus irmãos, os três filhos de Isaías, as revelações dos nomes deles, é necessário que a gente veja as revelações dos três filhos de Oséias, que é muito importante. No verso 1 de Oséias capítulo 1 vai nos dizer o seguinte: Palavra do Senhor que foi dirigida a Oséias, filho de Beri, nos dias de Uzias, Jotão, Acás e Ezequias, reis de Judá, e nos dias de Jeroboão, filho de Joás, rei de Israel. Analise que a palavra do Senhor veio a Oséias no mesmo tempo em que Isaías estava profetizando. Isso você poderá encontrar no próprio livro do profeta Isaías, no capítulo 1. Já os versos 2 ao 5 de Oséias vai dizer o seguinte: Quando pela primeira vez falou o Senhor por intermédio de Oséias, então o Senhor lhe disse: Vai, Oséias, e toma uma mulher de prostituições, e terás filhos de prostituições. Porque a terra se prostituiu, desviando-se do Senhor. Foi-se, pois, e tomou Oséias a Gomer, filha de Diblaim, e ela concebeu e lhe deu um filho. Disse-lhe o Senhor: Põe-lhe o nome de Jezreel, porque daqui a pouco castigarei pelo sangue de Jezreel a casa de Jeú e farei cessar o reino da casa de Israel. Naquele dia quebrarei o arco de Israel no vale de Jezreel. O livro de Oséias nos mostra que a casa de Israel deveria deixar de ser povo, meus irmãos, pois o povo de Israel, a casa de Israel, havia pecado para isso. E essas palavras é falada no próprio contexto do livro do profeta Oséias. E ainda, nós podemos observar que o primeiro filho de Oséias, ele se chama Jezreel, que significa Deus semeia, ou seja, Deus está plantando alguma coisa. E isso fala a respeito da restauração da casa de Israel, como eu já havia dito. Já nos versos 6 ao 7 vai nos dizer o seguinte: Tornou ela, Gomer, a conceber e deu à luz uma filha. Disse o Senhor a Oséias:
pô-lhe o nome de desfavorecida, porque eu não mais tornarei a favorecer a casa de Israel para lhe perdoar. Porém, da casa de Judá me compadecerei e o salvarei pelo Senhor seu Deus. Pois não o salvarei pelo arco, nem pela espada, nem pela guerra, nem pelos cavalos, nem pelos cavaleiros. Em Oséias, o Senhor prossegue falando sobre a filha de Oséias. Repare que nessa tradução o nome dela é desfavorecida, que é Lo-Ruhamá. Mas também este nome no hebraico vai significar não misericórdia, pois Deus está querendo dizer que não terá misericórdia da casa de Israel, das 10 tribos. Analise que este verso 7, meus irmãos, de Oséias capítulo 1, ele tem uma revelação muito interessante, meus irmãos, porque aqui já está revelando o espírito do Messias falando com Oséias e nos mostrando que existe dois senhores, que é o Pai e o Filho. Veja que o espírito do Messias estava falando. Veja que nesse verso 7, meus irmãos, a gente tem que prestar muita atenção. Ele diz que se compadecerá da casa de Judá pelo Senhor, Deus deles. Então, nessa parte, nós podemos enxergar dois senhores, de maneira que isso nos revela que o Espírito de Cristo estava falando que salvará a casa de Judá, e não o profeta Oséias. O profeta Oséias, ele não estava falando que vai salvar a casa de Judá, mas é o Espírito do Messias, através de Oséias, que está falando que vai salvar a casa de Judá. Pois o próprio Espírito do Messias, que é chamado de Senhor, está dizendo que vai salvar a casa de Judá pelo Senhor, Deus deles. Veja que a palavra do Senhor, ela veio a Oséias, correto? Correto. E veja que esse Senhor fala sobre os nomes dos filhos de Oséias. E ainda ele diz que se compadecerá, meus irmãos, da casa de Judá e que salvará a casa de Judá pelo Senhor, Deus da própria casa de Judá. Então isso significa que existe dois senhores, porque um senhor está falando que por esse senhor irá salvar a casa de Judá. Então o Espírito do Messias está falando que pelo Senhor Deus vai salvar a casa de Judá. E isso é bem interessante, meus irmãos. Bem profundo. Observe que a casa de Judá são duas tribos, enquanto a casa de Israel são as 10 tribos, pois o reino de Israel estava dividido em duas casas. Já nos versos 8 ao 9 vai nos dizer o seguinte: depois de haver desmamado a desfavorecida, concebeu Gomer e deu à luz um filho. Disse o Senhor a Oséias: põe-lhe o nome de não meu povo, porque vós não sois meu povo, nem eu serei vosso Deus. Veja que o profeta Oséias, ele teve outro filho, que é Lo-Ami, cujo significado é não meu povo. E isso nos mostra que a casa de Israel, que são as 10 tribos, deixariam de ser povo de Deus. Já no verso 10 vai nos dizer o seguinte: todavia, o número dos filhos de Israel será como a areia do mar, que não se pode medir e nem contar. E acontecerá que, no lugar onde se lhes dizia, vós não sois meu povo, se lhes dirá, vós sois filhos do Deus vivo. Veja que no capítulo 1 de Oséias, no versículo 10, o Senhor diz que o número dos filhos de Israel seria como a areia do mar. E por que o Senhor falou isso, meus irmãos? O Senhor disse isso, pois isso nos lembra as promessas que o próprio Deus fez para Abraão, onde Deus disse que a descendência de Abraão seria como a areia do mar, de maneira que, quando a casa de Israel foi rejeitada, ela iria se misturar nas nações, de modo que se multiplicariam com as nações e se tornariam como a areia do mar. E por esse motivo que, quando a casa de Israel é restaurada, os gentios são incluídos nesta restauração. Isso não se sucede de modo nenhum por genealogia ou sangue, mas acontece pela fé no Messias de Israel. E por esta causa que aqueles que se convertem a Deus, dentre os gentios, se tornam filhos de Deus. Então podemos ver que no lugar da maldição, onde Deus disse que a casa de Israel deixaria de ser seu povo, o Senhor colocou a bênção da restauração, onde os gentios podem se tornar filhos de Deus. Já no verso 11 de Oséias, a gente pode ver que vai dizer o seguinte: os filhos de Judá e os filhos de Israel se congregarão e constituirão sobre si um só cabeça, e subirão da terra, porque grande será o dia de Israel. Veja que o Senhor prossegue falando da restauração das duas casas de Israel. Então, observe o seguinte: o Senhor diz que grande é o dia de Israel. Sabemos que Israel significa Deus semeia, Deus está plantando, Deus planta alguma coisa. Entretanto, o que o Senhor quer nos falar com este nome de Israel, meus irmãos? O Senhor quer nos dizer o seguinte:
Veja que Deus falou sobre Jezrael, pois os filhos de Judá, que é a casa de Judá, e os filhos de Israel, que é a casa de Israel, as 10 tribos, juntamente com o cabeça, seriam plantados, semeados por Deus, mas eles subiriam da terra. E esse cabeça, meus irmãos, é o Messias de Israel. Analise que quando as duas casas elas são plantadas juntamente com o Messias, isso representa a morte do Messias Salvador. No entanto, quando eles sobem da terra, isso representa a restauração das duas casas e a ressurreição do Messias. Só que o Messias ele tem um corpo restaurado, que é as duas casas de Israel, que é a casa de Judá, que são os judeus fiéis a ele, enquanto a casa de Israel são os gentios fiéis a ele. De maneira que quando ele morre e ressuscita, nós estamos juntamente com ele, meus irmãos. Agora, vejamos o seguinte. Observe a mensagem que os nomes dos filhos de Isaías vão estar nos passando, porquanto é de grande importância entender o que o Senhor quer nos dizer através dos nomes dos três filhos de Isaías. Sabemos que essa revelação dos três filhos de Oséias, elas são bem importantes, e isso está conectado com as revelações dos três filhos de Isaías, em razão de que essa mensagem revela o Messias Salvador. E para falarmos sobre os três filhos de Isaías, a gente vai ter que entrar no capítulo 7, dos versos 1 ao 2 de Isaías, onde vai nos dizer o seguinte: Sucedeu que, nos dias de Acás, filho de Jotão, filho de Uzias, rei de Judá, que Rezim, rei da Síria, e Peca, filho de Remalias, rei de Israel, subiram a Jerusalém para pelejarem contra ela, porém não prevaleceram contra ela. Deu-se aviso à casa de Davi: a Síria está aliada com Efraim. Então ficou agitado o coração de Acás e o coração do seu povo, como se agitam as árvores do bosque. Veja que nesta parte do livro do profeta Isaías, podemos observar o seguinte. Veja que nos dias de Acás, que era rei de Judá, a gente pode ver que o rei da Síria, não da Assíria, mas da Síria, que é Rezim, e Peca, que era rei de Israel, estes dois reis, Peca e Rezim, subiram contra Jerusalém. Contudo, eles não prevaleceram contra Jerusalém. Porém, após isto, a casa de Davi, ela recebe aviso. E este aviso dizia que a Síria está aliada com Efraim, que é a casa de Israel, que são as 10 tribos. No capítulo 7 de Isaías, aparecem os dois filhos do profeta Isaías, meus irmãos, que são Emanuel e um resto voltará. Estes dois nomes são proféticos e reveladores. Só que o nome Emanuel, ele aparece uma vez no capítulo 7 de Isaías e duas vezes no capítulo 8 do livro. Mas a segunda vez que este nome aparece no capítulo 8, não está escrito Emanuel, porém está escrito Deus conosco. Está escrito o significado do nome de Emanuel. Já no capítulo 8 de Isaías, aparece duas vezes o nome de um outro filho de Isaías, que é rápido despojo, presa segura. E estes nomes dos filhos de Isaías aparecem justamente no contexto do rei de Judá, rei de Israel e do rei da Síria. Todavia, no capítulo 9 de Isaías, a gente pode observar que vai aparecer um filho misterioso, o qual o profeta não diz que é filho dele. E esse filho é chamado de Maravilhoso Conselheiro, Deus Forte, Pai da Eternidade e Príncipe da Paz. E este filho não é um dos três filhos do profeta Isaías. O livro de Isaías, ele prossegue falando no capítulo 10 sobre a mensagem dos três filhos de Isaías. E ainda no capítulo 10 fala sobre o filho misterioso. Veja que a mensagem do nome rápido, despojo, presa e segura aparece duas vezes neste capítulo. E ainda este capítulo fala sobre o futuro dos filhos de Israel e sobre a Assíria, que é o reino do anticristo. Porquanto Isaías não está somente falando do passado, mas o profeta fala do futuro. Embora o profeta esteja falando também de algumas coisas de sua época, o profeta profetiza várias situações do futuro, meus irmãos. Já em Isaías no capítulo 11 e 12, o profeta profetiza também o reino do Messias sobre a terra. E ainda neste capítulo podemos enxergar o fim da divisão de Efraim e Judá. No capítulo 7 de Isaías, Efraim ainda não tinha deixado de ser povo,
Mas depois de alguns anos, Efraim veio a deixar de ser povo. Porém, Deus, por intermédio de Oséias, fez promessas de restauração para Efraim, que é a casa de Israel, que são as 10 tribos, de maneira que os gentios estão incluídos nesta restauração. E estes gentios voltam para o Senhor. De modo que esta restauração é a união dos gentios com a casa de Judá, a qual, na nova aliança, são os judeus cristãos, e assim formam as 12 tribos do Israel espiritual de Deus. Veja que a história nos mostra que quando Isaías vai até Acás, Isaías ele leva o seu filho, que é o resto voltará. Só que a história nos mostra que o Senhor disse que depois de 65 anos, Efraim deixaria de ser povo. Entretanto, por que Isaías levou o seu filho, que se chama o resto voltará, né, até o rei Acás? Veja que Isaías ele fez isso, pois a mensagem do nome do filho de Isaías, que é um resto voltará, nos revela que, embora Efraim deixe de ser povo, haverá um restante de Efraim, os quais voltarão para o Senhor. E este restante, o qual volta para Deus, é os gentios que se convertem ao Senhor Jesus Cristo, que é o Deus forte. Porquanto, no mesmo capítulo, o profeta irá falar da mensagem do nome de Emanuel, e isso profetiza o nascimento de Cristo, que é o Deus conosco, de maneira que este faz com que o resto volte para o Senhor Deus, de modo que eles, que não eram povo, se tornam povo de Deus, conforme foi dito em Oséias. No livro do profeta Isaías, nos capítulos 1 ao 5, nós podemos observar que o Senhor fala contra o povo de Israel. O Senhor denuncia o pecado deles. Entretanto, o Senhor anuncia a restauração de Israel. Já em Isaías, nos capítulos 6 ao 12, nós podemos observar que há mais revelações de Deus. Repare que no capítulo 6 de Isaías, o profeta ele teve a visão do trono de Deus. Entretanto, a revelação não para por aí, pois Isaías, nesta visão, se encontrava no céu, que é o santuário de Deus, porquanto lá ele havia recebido a purificação de pecados. E por este motivo que o Senhor faz a pergunta sobre quem ele enviaria para o povo. E nisto o profeta responde: Eis-me aqui, envia-me a mim. E esta resposta de Isaías está representando a resposta do Messias vindo na sua primeira vinda para morrer pelos homens, pois o Espírito do Messias estava sobre Isaías, e o Messias, através de Isaías, diz: Eis-me aqui, envia-me a mim. E o Messias, quando ele fala Eis-me aqui, envia-me a mim, está falando a respeito da sua primeira vinda, na qual ele é enviado pelo Pai. Porque Isaías, na visão, ele se encontrava no céu e ele foi enviado pelo Pai e pelo Messias. Então, nós podemos observar que Isaías, sendo enviado por Deus, isso representa o Messias descendo do céu, que é o santuário do Senhor, e se fazendo homem, em razão de que haveria de ser enviado por Deus, pelo fato de que o Espírito do Messias afirmou por boca de Isaías, dizendo, no capítulo 52, Por isso meu povo saberá o meu nome. Portanto, naquele dia saberás que sou eu quem fala. Eis-me aqui. E isso nos mostra que a resposta de Isaías foi inspiração do Espírito do Messias Salvador. Quando a gente vai no capítulo 1 de Isaías, versos 9 ao 10, a gente vai ver que o Senhor ele vai falar que vai comparar o povo com Sodoma e Gomorra. E ele vai nos dizer o seguinte, Isaías ele vai falar, se o Senhor dos Exércitos não nos tivesse deixado alguns sobreviventes, já nos teríamos tornado como Sodoma e semelhantes a Gomorra. Ouvi a palavra do Senhor, vós, príncipes de Judá. Prestai ouvidos à lei do Senhor nosso Deus, vós, povo de Gomorra. Em Isaías, no capítulo 1, o profeta Isaías ele repreende o povo. O profeta diz que se o Senhor não tivesse deixado sobreviventes, que é descendência, Israel já teria se tornado Sodoma e semelhantes a Gomorra, pois o povo de Israel estava numa situação ruim e até hoje eles estão assim. Veja que eles são chamados até de cidade prostituta. Mas tenham em mente que a cidade de Jerusalém, a cidade de Israel, ela não é a grande Babilônia. A terra de Israel não é a grande Babilônia, mas só que eles são comparados à grande Babilônia. Entretanto, eles não são a grande Babilônia, porque Deus promete restaurar a terra de Israel.
Deus promete restaurar Jerusalém, como está dito no livro do profeta Isaías. Mas o Senhor, em Isaías, no capítulo 7, fala que um resto voltará para o Senhor Deus. E esse restante é judeus e gentios, os quais têm fé em Cristo. Estes são as duas casas do Israel espiritual do Senhor. Todavia, numa outra camada de revelação, a gente pode ver que isso vai falar a respeito do retorno do Israel segundo a carne para o Senhor Jesus, quando este voltar em glória, conforme diz em Zacarias, no capítulo 14 e 12. No verso 14 do capítulo 5 de Isaías, a gente vai ver que o profeta vai profetizar o cativeiro. Veja que vai dizer o seguinte: portanto, o meu povo será levado cativo por falta de entendimento. Os seus nobres terão fome, e a sua multidão se secará de sede. Observe que em Isaías, no capítulo 5, o profeta profetiza o cativeiro de Israel. O Senhor, por boca de Isaías, profetiza o cativeiro da Babilônia para os judeus no tempo do profeta Jeremias. Só que essa profecia tem camadas de revelação. O último cativeiro virá no tempo do fim, no qual Jerusalém será invadida pelos exércitos do anticristo, conforme é mostrado em Zacarias no capítulo 14, onde é mostrado o restante, o qual fica vivo na volta do Messias, porquanto o Messias o salvará. E esse remanescente volta para o Senhor Jesus Cristo. E esse restante é o povo do Israel segundo a carne, os quais irão entrar no milênio como nação restante. Então, a profecia dos filhos de Isaías não acabou no tempo do profeta Isaías, mas está em vigor. A gente pode observar que o profeta Isaías diz que o povo é levado para o cativeiro por falta de conhecimento. E isso está ligado com o que o profeta Isaías falou no capítulo 4, onde o mesmo diz que o povo é destruído por falta de conhecimento. E por que o povo é destruído por falta de conhecimento? O povo é destruído por falta de conhecimento porque quando o profeta Jeremias profetiza o cativeiro, esse cativeiro já estava anunciado no livro da lei de Moisés, em razão de que em Levítico, no capítulo 26, dirá para a gente: se ainda com isto me não ouvirdes e não andares comigo, eu também, com furor, serei contrário a vós outros e vos castigarei 7 vezes mais por causa dos vossos pecados. Comereis a carne de vossos filhos e de vossas filhas, e espalhar-vos-ei por entre as nações, e desembanharei a espada atrás de vós. A vossa terra será assolada, e as vossas cidades serão desertas. Então a terra folgará nos seus sábados, todos os dias da sua assolação, e vós estareis na terra dos vossos inimigos. Nesse tempo a terra descansará e folgará nos seus sábados. Então a gente pode observar que o cativeiro que Isaías e Jeremias falaram já estava anunciado no livro da lei, mas Israel não tinha entendido isso, pois não estudavam os profetas e a lei de Moisés. Nós podemos ver que, após alguns anos, o profeta Daniel, o qual estava na Babilônia, foi um dos que reconheceram ao Senhor e andou em arrependimento. E por isso que também Isaías fala que o Senhor deixou uma descendência. E assim, aqueles que andam de acordo com o Senhor, esses são o restante que retorna para o Deus forte, porquanto Deus é com eles, que é a profecia do nome de Emanuel. Entretanto, os que não andavam de acordo com a lei de Deus seriam presa e despojo para os inimigos. Porém, a profecia, meus irmãos, ela não acaba por aí, pelo fato de que, após isto, o Messias, que é o Deus forte, ele veio para cumprir mais camadas da profecia de Isaías, pelo motivo de que, no capítulo 10 e 11, aparecem falando a respeito de coisas futuras, e isso está ligado com as revelações dos nomes dos 3 filhos de Oséias. No livro do profeta Isaías, aparece 5 vezes a frase que diz: com tudo isto, não aplaca a sua ira, mas ainda a sua mão, a mão do Senhor, continua estendida. Isso aparece em Isaías no capítulo 5, versículo 25, em Isaías no capítulo 9, versículo 12, versículo 17 e 21, e em Isaías no capítulo 10, versículo 4. E esse é um dos métodos que o Pai tem para revelar o que quer dizer. Repare que nos capítulos 7, 8 e 9 aparecem os nomes dos 3 filhos de Isaías. E essa frase
ela começa a aparecer no capítulo 5 e ela vai até o capítulo 10 de Isaías. Já no capítulo 11 é mostrado o reino do Messias estabelecido sobre a terra. O capítulo 12 vai nos mostrar o fim da ira de Deus contra Jerusalém, onde o Senhor tira a sua mão estendida contra Israel. Veja que nos capítulos 7, 8 e 9 podemos ver que o Senhor diz que um restante irá retornar para ele. E se tem aqueles que retornam para o Senhor, existe aqueles que não retornam para o Senhor. E estes, os quais não retornam para o Senhor, eles tropeçam na pedra de tropeço e são presos. Em Isaías no capítulo 5, versículo 25, meus irmãos, vai nos dizer o seguinte: Por isso se acende a ira do Senhor contra o seu povo, povo contra o qual estende a mão e o fere, de modo que tremem os montes e seus cadáveres são como monturo no meio das ruas. Com tudo isto não se aplaca a sua ira, mas ainda está estendida a sua mão. Veja que a mão do Senhor está estendida contra o povo de Israel, e isso acontece até os dias de hoje, e isso só irá terminar na volta do Senhor Jesus Cristo. Já nos capítulos 7, 8 e 9 de Isaías, a gente vai ver que é mostrado os três filhos de Isaías, que são um resto voltará, Emanuel, que significa Deus conosco, e rápido despojo, presa segura. Entretanto, aparece um outro filho misterioso em Isaías, o qual não é filho de Isaías. E esse menino é maravilhoso conselheiro, Deus forte, Pai eterno e príncipe da paz. Nos capítulos 10, 11 e 12 de Isaías, a gente vai ver que é mostrado a queda do império do anticristo, que é a Assíria. Pois Isaías diz que o último inimigo da terra de Israel é a Assíria, e por isso que Cristo derrotará com o sopro de seus lábios o rei da Síria, que é o anticristo. Quando a gente vai em Isaías no capítulo 7, nos versos 3 ao 9, ele vai nos dizer o seguinte, meus irmãos: Disse o Senhor a Isaías: Agora, Isaías, saia você com o teu filho, que se chama Um Resto Voltará, ao encontro de Acás, que está na outra extremidade do aqueduto do açude superior, junto ao caminho do campo do lavadeiro. E diz-lhe: Acautela-te e aquieta-te, não temas, não se desanime o teu coração por causa destes dois tocos de tições fumegantes, que é Rezim e Peca, por causa do ardor da ira de Rezim e da Assíria, e do filho de Remalias, porquanto a Síria resolveu fazer-te mal, bem como Efraim e o filho de Remalias, dizendo: Subamos contra Judá, e amedrontemo-lo, e o conquistemos para nós, e façamos reinar no meio dele o filho de Tabeal. Assim diz o Senhor Deus: Isto não sucederá, nem tampouco acontecerá. Mas a capital da Síria será Damasco, e a cabeça de Damasco, Rezim, e dentro de 65 anos, Efraim será destruído e deixará de ser povo. Entretanto, a capital de Efraim será Samaria, e o cabeça de Samaria, o filho de Remalias. Se vocês não crerem, certamente vocês não permanecerão. Repare que no capítulo 6 de Isaías, após o profeta Isaías ele ser enviado pelo Senhor Deus com o eis-me aqui, o Senhor começa a trazer as revelações dos nomes dos três filhos de Oséias. E por que o Senhor ele faz isso? Veja que o Senhor faz isso, pois Isaías é uma figura do Messias, em razão de que o profeta Isaías, sendo enviado por Deus, representa o Senhor Deus enviando o Senhor Jesus para que se cumpra as revelações dos nomes dos filhos de Isaías. Em Isaías capítulo 7, o Senhor diz que Efraim, que é a casa de Israel, que são as 10 tribos, eles haveriam de deixar de ser povo de Deus. E isso nos mostra a conexão com as revelações dos três filhos de Oséias, pois o Senhor, através do ministério de Oséias, disse que a casa de Israel haveria de deixar de ser povo de Deus. Porém, nós vemos que Isaías, por ordem do Senhor, levou o seu filho, que se chama Um Resto Voltará, para junto de Acás. E isso nos mostra que, embora Efraim viesse a deixar de ser povo, um resto voltará para o Senhor. E esse resto são os gentios que se convertem ao Senhor. Somos nós, os quais Deus chamou dentre os gentios. E por isso que em Isaías no capítulo 10 vai dizer que esse restante se converte ao Senhor Deus, que é o Deus forte. Em Isaías no capítulo 7, versos 10 ao 12, vai nos dizer o seguinte:
E continuou o Senhor a falar com Acás, dizendo: Pede ao Senhor teu Deus um sinal, quer seja embaixo nas profundezas ou em cima nas alturas. Acás, porém, disse: Não pedirei, nem tentarei ao Senhor. Veja que nesta parte o Senhor pede para Acás pedir ao Senhor para que seja dado um sinal, quer seja embaixo nas profundezas ou em cima nas alturas. E por que o Senhor falou para Acás pedir isso? O Senhor falou isto, pois isso está nos revelando que Cristo, que é o Deus conosco, deveria, após a sua morte, descer às profundezas da terra, mas após a sua ressurreição, subir às alturas. Em Isaías, no capítulo 7 ainda, versos 3 ao 16, vai nos dizer: Então disse o profeta: Ouvi agora, ó casa de Davi, acaso não vos basta fatigardes os homens, mas ainda fatigais também ao meu Deus? Portanto, o Senhor mesmo vos dará um sinal. Eis que a virgem conceberá e dará à luz o filho, e lhe chamará Emanuel. Ele comerá manteiga e mel quando souber desprezar o mal e escolher o bem. Na verdade, antes que esse menino saiba desprezar o mal e escolher o bem, será desamparada a terra, ante cujos dois reis tu tremes de medo. Veja que o profeta Isaías ele profetiza o nascimento do Messias de Israel. Contudo, muitos judeus, ao olharem este texto de Isaías, irão dizer que o que o profeta está falando é somente para o passado e não para o futuro. Mas afirmar isto é errado. Embora o profeta tivesse tido 3 filhos literalmente, as revelações dos nomes não são somente para o passado, mas é para o futuro, como é mostrado em Isaías no capítulo 10. Isaías diz que a virgem conceberia e daria à luz um filho, e este filho se chamaria Emanuel, que significa Deus conosco. Analise que Isaías, de fato, no seu tempo, ele teve um filho chamado Emanuel. Todavia, o nome Emanuel está apontando para o Messias Salvador. Veja que o Messias, ele deveria nascer de uma virgem, porquanto a palavra virgem no hebraico nessa parte é Yalmá, que significa também virgem e não somente uma donzela ou uma jovem, e que o Messias deveria vir da casa de Davi, pois o sinal é para a casa de Davi, nos mostrando que o Messias, o Salvador, deveria vir da casa de Davi, que é da linhagem de Judá. Nos versos 17 ao 22 vai nos dizer: Mas o Senhor fará vir sobre ti, sobre o teu povo e sobre a casa de teu pai, por intermédio do rei da Síria, dias tais quais nunca tiveram, desde os dias em que Efraim se separou de Judá. Porque há de acontecer que naquele dia assobiará o Senhor as moscas que há no extremo dos rios do Egito e as abelhas que andam na terra da Assíria. Elas virão e pousarão todos os vales profundos, nas fendas das rochas, em todos os espinhos e em todos os pastios. Naquele dia rapar-te-á o Senhor como com a navalha alugada do outro lado do rio, a saber, por intermédio do rei da Assíria, a cabeça e os cabelos das vergonhas, e tirará também a barba. Naquele dia sucederá que um homem manterá apenas uma vaca nova e 2 ovelhas, e será tal a abundância de leite que elas lhe darão, que comerá manteiga, manteiga e mel comerá todo o restante no meio da terra. Observe que o Senhor, por intermédio de Isaías, nesta parte, meus irmãos, diz que sobre a casa de Judá virá o rei da Assíria, e que a Assíria irá invadir a terra de Judá. E isso, meus irmãos, acontecerá antes do Messias voltar, porquanto os judeus incrédulos, eles rejeitam o Salvador. E isso é mostrado no próprio contexto de Isaías, em razão de que no capítulo 10 e 11, a Assíria será esmagada pelo Messias de Israel. No capítulo 8 de Isaías, versos 5 ao 8, vai nos dizer o seguinte: Falou-me ainda o Senhor, dizendo: Em vista deste povo ter desprezado as águas de Siloé, que correm brandamente, e se estar derretendo de medo diante de Rezim e do filho de Remalias, eis que o Senhor fará vir sobre eles as águas do Eufrates, fortes e impetuosas, isto é, o rei da Assíria com toda a sua glória, águas que encherão o leito dos rios e transbordarão
por todas as suas ribanceiras. Penetrarão em Judá, inundando-o, e, passando por ele, chegarão até ao pescoço. As alas estendidas do exército cobrirão a largura da terra sua, ó Emanuel. No livro de Isaías, o Senhor prossegue falando dos judeus incrédulos de hoje. Veja que o Senhor diz que o povo desprezaria as águas de Siloé. A palavra Siloé significa enviado. Não obstante, quem é o enviado, meus irmãos? O enviado é o Messias, pois no capítulo 6 de Isaías, o Espírito do Messias, por boca de Isaías, disse: Eis-me aqui, envia-me a mim. E por isso que o Senhor, no futuro, enviará o rei da Síria contra a terra de Israel, porque rejeitaram o filho. Judá será invadida pelo rei da Síria, isto é, o anticristo. E ainda no contexto aparece o nome Emanuel, que se refere ao Filho de Deus. No capítulo 8 de Isaías, ainda, versos 13 ao 15, vai nos dizer: Ao Senhor dos Exércitos, a ele santificai, seja ele o vosso temor, seja ele o vosso espanto. Ele vos será santuário, mas será pedra de tropeço e rocha de ofensa às duas casas de Israel, laço e armadilha aos moradores de Jerusalém. Muitos dentre eles tropeçarão e cairão, serão quebrantados, enlaçados e presos. Veja que em Isaías, no capítulo 8, nesta parte, o profeta diz que muitos tropeçarão no Senhor, que é o Messias de Israel, e que os que tropeçassem nele cairão e serão quebrantados, enlaçados e presos. E estas mesmas palavras, que são quebrantados, enlaçados e presos, aparecem em Isaías no capítulo 28, onde é falado sobre a pedra angular que é colocada por um outro Senhor. Em Isaías no capítulo 28, versículo 13, vai dizer: Assim, pois, a palavra do Senhor lhe será preceito sobre preceito, preceito e mais preceito, regra sobre regra, regra e mais regra, um pouco aqui e um pouco ali, para que vão e caiam para trás, e se quebrantem, se enlacem e sejam presos. No livro de Isaías, no capítulo 28, fala que a palavra do Senhor será para os incrédulos preceito sobre preceito, preceito e mais preceito, regra sobre regra, regra e mais regra, um pouco aqui e um pouco ali. E por que isso vai se suceder, meus irmãos? E isso se sucede pois eles não creem no Messias, porquanto dão ouvidos a ensino de homens e não dão ouvidos ao ensino da lei, dos salmos e dos profetas. E deste modo, a palavra que é o Senhor faz com que estes caiam para trás, se quebrantem, se enlacem e sejam presos. Em Isaías, no capítulo 28, versos 9 ao 12, o profeta continua falando: A quem, pois, se ensinaria o conhecimento, e a quem se daria a entender o que se ouviu? Acaso aos desmamados e aos que foram afastados dos seios maternos? Porque é preceito sobre preceito, preceito e mais preceito, regra sobre regra, regra e mais regra, um pouco aqui e um pouco ali, pelo que por lábios gaguejantes e por língua estranha falará o Senhor a este povo, ao qual ele disse: Este é o descanso, dá descanso ao cansado, e este é o refrigério, mas não quiseram ouvir. Veja aqui em Isaías no capítulo 28, o profeta diz que os incrédulos iriam rejeitar e rejeitam o Messias Salvador, pois estes iriam acrescentar sobre a lei de Deus preceito e mais preceito, mas o Senhor enviaria os gentios para estes, e os lábios dos gentios falariam em outra língua. No capítulo 28 ainda, versos 16 ao 17, irá nos dizer: Portanto, assim diz o Senhor Deus, eis que eu aceitei em Sião uma pedra, pedra já aprovada, pedra preciosa, angular, solidamente assentada. Aquele que crer não foge. Farei do juízo a régua e da justiça o prumo. A saraiva varrerá o refúgio da mentira e as águas arrastarão o esconderijo. O Senhor diz que colocaria uma pedra em Sião, de modo que todo aquele que crer nesta pedra não será confundido. Vimos que em Isaías no capítulo 8, a pedra é o Senhor. Mas em Isaías no capítulo 28, está revelando quem é essa pedra colocada em Sião. E essa pedra é o Senhor, o Messias de Israel, o qual é colocado pelo Senhor Deus, o Pai. Então, repare que Isaías capítulo 28 afirma que os incrédulos tropeçam na palavra. No entanto, em Isaías do capítulo 8, diz que os incrédulos tropeçam na pedra de tropeço que é o Senhor. Todavia, o próprio contexto do capítulo 28 de Isaías
Nesse contexto, o Senhor revela quem é a pedra de tropeço e de escândalo. E essa pedra é o Senhor Jesus Cristo. Portanto, a pedra a qual faz com que os incrédulos tropecem e a pedra angular, a qual faz com que os incrédulos sejam quebrantados, são nomes que é dado para o Messias de Israel. Todas estas revelações sobre o Messias está ligado com as revelações dos nomes dos três filhos de Isaías. Analise que a profecia de Isaías diz que o Messias será santuário, mas será santuário para quem? É santuário para os fiéis, mas é pedra de tropeço e rocha de escândalo para as duas casas de Israel. Então, na profecia, vemos que aparece as duas casas de Israel. E por que o Messias se torna pedra de tropeço para as duas casas de Israel? O Messias se torna pedra de tropeço para as duas casas de Israel, pois a profecia nos mostra que haverá incrédulos das duas casas de Israel, de modo que o Messias se torna rocha de escândalo para os infiéis, contudo, é santuário para os fiéis das duas casas de Israel. Observe que a profecia, ela quer nos dizer que o Messias, ele é santuário para os fiéis. Mas o que a profecia, meus irmãos, ela quis dizer com o Messias ser santuário para os fiéis das duas casas de Israel? A profecia diz que o Messias será santuário para os fiéis, pois o profeta está nos revelando que o Messias é aquele que faz a expiação, purificação dos pecados do povo. E por esta causa que ele é chamado de santuário, porquanto Isaías tem em mente que o Messias é o sacrifício de salvação para o povo, conforme é mostrado em Isaías capítulo 53. Veja que ele entendeu que o Messias tinha que morrer pelos pecados do povo e ressuscitar para interceder pelo próprio povo. O profeta Isaías ele já compreendia que o Messias deveria ser morto, mas que ressuscitaria para interceder pelo povo. Já no verso 16 e 20, vai nos dizer o seguinte: resguarda o testemunho, sela a lei no coração dos meus discípulos. A lei e ao testemunho, se eles não falarem desta maneira, jamais verão a alva. O profeta Isaías prossegue nos versos 16 e 20, falando sobre a lei e o testemunho, e que se não falarem desta maneira, jamais verão a alva. Pois quem não entende a lei de Deus e os testemunhos do Senhor, os quais é o tabernáculo, o véu, o candelabro, as 7 festas, enfim, todos os testemunhos de Deus, quem não entende todos eles, não irá reconhecer o Messias de Israel. No entanto, aquele que entende esses testemunhos irá reconhecer o Messias, que é o Senhor Jesus Cristo. No versículo 18 do capítulo 8 de Isaías, o profeta vai dizer: eis-me aqui e os filhos que o Senhor me deu, para sinais e maravilhas em Israel, da parte do Senhor dos Exércitos, que habita no monte Sião. Podemos observar que o profeta fala sobre o eis-me aqui, e ainda ele fala dos filhos, os quais são para sinais e maravilhas em Israel. Entretanto, o Espírito do Messias, através de Isaías, fala isto, porquanto o Messias diz: o eis-me aqui, e ainda o Messias fala a respeito de seus filhos, os quais somos nós, o restante que se converteu a ele, que é o Deus forte. Os que creem no Messias já estavam sendo anunciados pelos nomes dos 3 filhos de Isaías. O resto voltará, são aqueles que creem no Messias de Israel, pois Emanuel, que quer dizer Deus conosco, cujo nome e nascimento falam a respeito do Messias, é com o restante que retorna para o Senhor Deus, de modo que os inimigos deles não os tomam por presa e por despojo. Só que a gente vai ver que no capítulo 9 aparece um outro menino na profecia de Isaías, o qual não é filho de Isaías, mas é o Messias. E este filho é maravilhoso conselheiro, Deus forte, Pai da eternidade e príncipe da paz, cuja primeira vinda e segunda está anunciada em Isaías no capítulo 11, porquanto o Messias é o renovo, e todo aquele que neste crer não será confundido. Em Isaías no capítulo 9, versos 1 ao 7, vai nos dizer: mas para a terra que estava aflita não continuará a obscuridade. Deus nos primeiros dias tornou desprezível a terra de Zebulon e a terra de Naphtali, mas nos últimos
tornará glorioso o caminho do mar, além do Jordão, em Galiléia dos gentios. O povo que andava em trevas viu grande luz, e aos que viviam na sombra da região da morte, resplandeceu-lhes a luz. Tens multiplicado este povo, a alegria lhe aumentaste, alegram-se eles diante de ti, como se alegram na ceifa, e como exultam quando repartem os despojos. Porque quebraste o jugo que pesava sobre eles, a vara que lhes feria os ombros, e o cetro do seu opressor, como no dia dos midianitas. Porque toda bota com que anda o guerreiro no tumulto da batalha, e toda veste revolvida em sangue, serão queimadas, servirão de pasto ao fogo, porque um menino nos nasceu, um filho se nos deu, o governo estará sobre seus ombros, e o seu nome será Maravilhoso Conselheiro, Deus Forte, Pai da Eternidade e Príncipe da Paz, para que se aumente o seu governo e venha a paz sem fim sobre o trono de Davi e sobre o seu reino, para o estabelecer e o firmar mediante o juízo e a justiça, desde agora e para sempre. O zelo do Senhor dos Exércitos fará isto. Em Isaías, no capítulo 9, nós podemos ver que o Senhor fala que aparecerá a luz para a Galiléia dos gentios. A luz se manifestará para os que estão nas trevas, e essa luz é o Messias, o Santo de Israel. Porquanto, Isaías vai falar sobre um filho misterioso que é maravilhoso conselheiro, Deus forte, Pai da eternidade e Príncipe da paz. E esse faz com que o jugo e o cetro, os quais esmagavam os que estavam nas trevas, venham a ser quebrados. E esse jugo e essa vara que fere eles, que os feriu, é o peso das prisões de Satanás. Mas Cristo, que é a luz, brilhou para estes, como é mostrado no livro de Mateus. Analise que Isaías diz que um filho se nos deu, e esse filho não é de Isaías, mas é um filho dado para ele e para nós, nos revelando que este filho não é de Isaías, mas fala a respeito do Messias, o qual se assentará no trono de Davi. Veja que a própria profecia revela que esse Deus forte irá se assentar no trono de Davi. No versículo 21 vai nos dizer o seguinte: Manassés ataca Efraim, e Efraim ataca Manassés, e ambos juntos atacam a Judá. Com tudo isto não se aparta a sua ira, mas a mão do Senhor continua ainda estendida. Veja que Isaías continua falando que as duas casas de Israel, elas estão em divisão. E até mesmo na própria casa de Israel, que são as 10 tribos, há divisão. Porque a gente vai ver que Manassés ataca Efraim e Efraim ataca Manassés. E os dois, eles atacam a casa de Judá, que são as duas tribos, que é Benjamim e Judá. Mas a casa de Israel, ela envolve Manassés e Efraim, pois o cabeça da casa de Israel é Efraim. Já no capítulo 10, meus irmãos, de Isaías, no capítulo 10, versos 5 ao 6, vai nos dizer o seguinte: Ai da Assíria, cetro da minha ira, a vara em sua mão é o instrumento do meu furor. Envio-a contra uma nação ímpia, e contra o povo da minha indignação lhe dou ordens para que dele roube a presa e tome o despojo e o ponha para ser pisado aos pés, com uma lama das ruas. Em Isaías, no capítulo 10, o Senhor diz que enviará a Assíria contra a nação de Israel. E isto acontecerá no futuro. E ainda a gente vai ver que o nome de um dos filhos de Isaías, o qual se chama Rápido Despojo, Presa Segura, aparece. Porquanto as palavras presa, que é shalal, do hebraico, e a outra palavra que é despojo, que no hebraico é bas, nos mostra que Isaías está falando de coisas futuras. No versículo 12 vai dizer: Por isso acontecerá que, havendo o Senhor acabado toda a sua obra no Monte Sião e em Jerusalém, então castigará a arrogância do coração do rei da Assíria e a desmedida altivez dos seus olhos. Repare que em Isaías o profeta diz que o Senhor, após acabar a sua obra no Monte Sião e em Jerusalém, castigará o rei da Assíria. Mas quando o Senhor acabará a sua obra no Monte Sião e em Jerusalém? O Senhor irá acabar depois de Jerusalém ser invadida pelo rei da Síria, que é o anticristo, para que após a invasão, o anticristo seja derrubado e castigado.
Nos versos 16 ao 19 vai dizer: Pelo que o Senhor dos exércitos, enviará a tisca contra os seus homens. Todos gordos e debaixo da sua glória acenderá uma queima, como a queima de fogo, porque a luz de Israel virá a ser como fogo, e o seu santo como labareda, que abrase e consuma os espinheiros e os abrolhos da Assíria num só dia. Também consumirá a glória da sua floresta e do seu campo fértil, desde a alma até ao corpo, e será como quando um doente se definha. O resto das árvores da floresta será tão pouco que o menino saberá escrever o número delas. Em Isaías, do capítulo 10, o Senhor, por intermédio do profeta, anuncia a queda do império do anticristo, que é a Assíria. Observe que o Santo de Israel, que é o Messias, destruirá a Assíria em um só dia, como é mostrado em Isaías, do capítulo 13, onde Babilônia cai no dia do Senhor. Veja que Babilônia, em Isaías, do capítulo 13, e a Assíria, no capítulo 10 de Isaías, serve para falar também do reino do anticristo. Isso é bem interessante. Mas agora, meus irmãos, vamos para os versos 20 e 23 de Isaías, do capítulo 10, onde vai nos falar algo bem interessante. Acontecerá naquele dia que os restantes de Israel e os da casa de Jacó, que estiverem salvado, nunca mais se estribarão, nunca mais confiarão naquele que os feriu, mas com efeito se estribarão, confiarão no Senhor, o Santo de Israel. Os restantes se converterão ao Deus forte, sim, os restantes de Jacó, porque ainda que o teu povo, ó Israel, seja como areia do mar, o restante se converterá. Destruição será determinada, transbordante de justiça, porque uma destruição, e essa já determinada, o Senhor dos exércitos, a executará no meio de toda esta terra. O livro de Isaías nos mostra que os nomes dos três filhos de Isaías não são somente para aquele tempo de Isaías. Não são sinais somente para o tempo de Isaías, mas são sinais para o futuro. Reparei o seguinte: nesses versos de Isaías tem camadas de revelação. Veja que um dos nomes dos filhos de Isaías aparece neste capítulo. O nome do filho é Um Resto Voltará. E esse restante aparece em Isaías no capítulo 10, onde o Senhor diz que o restante se converterá, que no hebraico é retornar para o Deus forte. Então a gente vê que o restante ele retorna para o Deus forte. E esta parte ela tem camadas de revelação. Examine que numa camada de revelação, isto fala a respeito dos gentios retornando para o Senhor Deus, posto que em Oséias o Senhor diz que os números dos filhos de Israel seria como a areia do mar, porém Isaías diz que ainda que o número dos filhos de Israel seja como a areia do mar, o restante se converterá ao Deus forte. Então podemos observar que Isaías e Oséias estão nos dizendo que, embora a casa de Israel, que são as 10 tribos, se multiplicasse literalmente nas nações, o restante deles é que voltaria para o Senhor. E quem é esse restante? Esse restante são os gentios. E por isso que todos os que, dentre os gentios que se convertem ao Senhor, eles são chamados de restante. E esse Deus forte, ao qual os gentios retornam, é o próprio Senhor Jesus Cristo, dado que o quarto menino da profecia de Isaías é o maravilhoso conselheiro, Deus forte, o qual se assentará no trono de Davi, visto que este é o Messias de Israel, o Salvador. Se nós formos olhar esse texto numa outra camada de revelação a respeito do restante que se converte ao Deus forte, podemos ver que são os judeus, os quais se tornam parte do corpo de Jesus Cristo na nova aliança, em razão de que nem todos os judeus creram em Cristo, mas o restante creu no Deus forte. Já numa outra camada mais ainda profunda de revelação, meus irmãos, o restante de Israel são aqueles judeus que ficarão vivos até a volta de Cristo, como é mostrado no livro do profeta Zacarias. E por isso, estes receberão o espírito de graça e de súplicas. Veja que estes judeus são aqueles que Deus manterá vivos, para que eles venham a entrar no milênio como nação restante e não como igreja glorificada. E por essa causa que esses judeus, como é mencionado em Zacarias capítulo 12 e 14, são chamados de restante do povo que não é expulso da cidade de Israel no tempo do fim. E assim podemos enxergar que eles se convertem, retornam para o Deus forte, que é o Messias de Israel, no dia da sua volta em glória e poder. Porque quando Jesus voltar,
Jesus vai voltar para derrubar o rei da Assíria e a Assíria, a qual estará afligido Israel no dia do Senhor, porque a Assíria afligirá a Israel no dia do Senhor. Mas o Senhor Jesus Cristo voltará no próprio dia do Senhor para castigar a Assíria. Já nos versos 24 ao 27 vai nos dizer o seguinte: pelo que assim diz o Senhor dos Exércitos, povo meu, que habitas em Sião, não temas a Assíria quando te ferir com a vara e contra ti levantar o seu bastão à maneira dos egípcios, porque daqui a pouco se cumprirá a minha indignação e a minha ira para a consumir, porque o Senhor dos Exércitos suscitará contra ela um flagelo, como a matança de Midian junto à penha de Horebe. A sua vara estará sobre o mar, e ele a levantará como fez no Egito. Acontecerá naquele dia que o peso será tirado do teu ombro, e o jugo do teu pescoço, jugo que será despedaçado por causa da gordura. Em Isaías, o Senhor diz que não é para o povo de Israel temer a Síria, quando ela ferir a Israel, pois o Senhor diz que irá se levantar contra ela, conforme é dito em Miqueias no capítulo 7, onde Miqueias afirma que aquele de cujas origens são desde os dias antigos, desde os dias da eternidade, é a paz de Israel, em razão de que este destruirá a Assíria. E ainda o profeta prossegue, dizendo que a indignação do Senhor se cumprirá para consumir a Assíria. Analise que o Senhor diz que suscitará um flagelo contra a Assíria, de maneira que, assim como Moisés levantou a vara do Senhor sobre o mar no Egito, assim também alguém que é semelhante a Moisés irá fazer isto. E quem é esse que irá fazer isto? Este é o Messias de Israel. Nos versos 28 ao 34, irá nos dizer o seguinte: a Assíria vem a Aiate, passa por Migron, e em Miquimás larga sua bagagem, passa o desfiladeiro, aloja-se em Gebá, já Ramá treme, Gibeá de Saul foge, ergue com estrídulo a voz, ó filha de Galim, ouve, ó Laís, ó pobre Anatote. Madmená se dispersa, os moradores de Gebim fogem para salvar-se. Nesse mesmo dia, a Assíria parará em Nob, agitará o punho ao monte da filha de Sião, o outeiro de Jerusalém. Mas eis que o Senhor dos Exércitos, cortará os ramos com violência, as árvores de alto porte serão derribadas e as altivas serão abatidas. Cortará com o ferro as brinhas da floresta e o Líbano cairá pela mão de um poderoso. O Senhor diz que o reino do anticristo, que é a Assíria, irá passar pelos lugares anunciados nessa parte. E isso acontecerá no futuro mesmo, meus irmãos. Repare que a Assíria, ela irá contra a terra de Israel. Porém, o Senhor diz que irá derrubar a Assíria, e o poderoso, o qual destruirá a Síria, é o Deus forte, que é o Messias. Porque Isaías de capítulo 11 é a continuação de Isaías de capítulo 10. Porque Isaías do capítulo 11, versos 1 ao 4 vai dizer: do tronco de Jessé sairá um rebento, e das suas raízes um renovo. Repousará sobre ele o Espírito do Senhor, o Espírito de sabedoria e de entendimento, o Espírito de conselho e de fortaleza, de conhecimento e de temor do Senhor. Deleitar-se-á no temor do Senhor. Não julgará segundo a vista dos seus olhos, nem repreenderá segundo o ouvir dos seus ouvidos, mas julgará com justiça os pobres e decidirá com equidade a favor dos mansos da terra. Ferirá a terra com a vara da sua boca, e com o sopro dos seus lábios matará o perverso. O profeta diz que do tronco de Jessé sairia o renovo. Mas quem é esse renovo? Este renovo é o Messias de Israel. O profeta diz que os 7 Espíritos de Deus repousaria e repousam sobre este renovo, e que o sopro do Messias derrotará o perverso, que, como foi mostrado no contexto, este perverso é o rei da Síria. Em Isaías, nos versos 5 ao 9, prossegue dizendo: a justiça será o cinto dos lombos do renovo, e a fidelidade o cinto dos seus rins. O lobo habitará com o cordeiro, e o leopardo se deitará junto ao cabrito, e o bezerro, o leão novo e o animal cevado andarão juntos. Um pequenino os guiará. A vaca e a ursa pastarão juntas, e as suas crias juntas se deitarão. O leão comerá palha como o boi. A criança de peito brincará sobre a toca da áspide, e o já desmamado meterá a mão na cova do basilisco. Não se fará mal nenhum, e nem dano algum em todo o meu santo monte, porque a terra se encherá do conhecimento do Senhor, como as águas cobrem o mar. Já em Isaías no capítulo 65, meus irmãos, versículo 25, o profeta vai nos falar a respeito dessa profecia ainda. E ele vai dizer o seguinte: o lobo e o cordeiro pastarão juntos, e o leão comerá palha como o boi.
O pó será comida da serpente. Não se fará mal nem dano algum em todo o meu santo monte, diz o Senhor Deus. Veja aqui em Isaías 11, o Senhor prossegue falando que após a derrota do rei da Assíria, pelo sopro do Messias, o reino de Deus será estabelecido na terra, de maneira que os animais não farão guerra uns aos outros. E isso é a restauração de todas as coisas. Analise que isso está falando do futuro, visto que em Isaías no capítulo 65, o profeta fala sobre essa união dos animais no futuro. Já no versículo 10 de Isaías 11 vai nos dizer: naquele dia recorrerão as nações à raiz de Jessé, que está posta por estandarte dos povos, a glória lhe será a morada. Nesta parte, o Senhor diz que as nações irão recorrer à raiz de Jessé, e essa raiz é o Cristo. Porém, quando o texto diz que a glória lhe será a morada, essa tradução está errada, pois no original do hebraico irá nos dizer que o lugar do seu descanso será glorioso, pois isso fala a respeito da realidade do sábado na terra, que é o sétimo milênio. Dos versos 11 a 12 diz: naquele dia o Senhor tornará a estender a sua mão para resgatar o restante do seu povo, que foi deixado da Assíria, do Egito, de Patros, da Etiópia, de Elão, de Sinar, de Amate e das terras do mar. Levantará um estandarte para as nações, ajuntará os desterrados de Israel e os dispersos de Judá recolherá, desde os quatro confins da terra. Em Isaías, dessa parte, o Senhor continua dizendo que irá resgatar o restante de seu povo das terras. Veja que de novo aparece o nome do filho de Isaías, que é um resto voltará. E esse resto, numa camada de revelação, é o Israel segundo a carne. Mas numa outra camada de revelação, podemos examinar que quando o texto nos diz que os desterrados de Israel e os dispersos de Judá serão recolhidos, isso é o encontro do Messias com o povo da nova aliança nos ares, conforme é mostrado em Joel no capítulo 2. E esse povo é o restante de Deus. Nos versos 13 ao 14 irá nos dizer: afastar-se-á a inveja de Efraim, e os adversários de Judá serão eliminados. Efraim não invejará Judá, e Judá não oprimirá Efraim. Antes voarão por sobre os ombros dos filisteus, ao ocidente. Juntos despojarão os filhos do oriente. Contra Edom e Moabe lançarão as mãos, e os filhos de Amon lhes serão sujeitos. Examine que, nos capítulos anteriores de Isaías, a gente observa que Judá e Efraim estavam se atacando e estavam em divisão. Mas em Isaías 11 é mostrado a união de Judá e Efraim. E quando estes se unem, isso nos mostra a união de Judá, que são os judeus cristãos, e Efraim, que são os gentios cristãos, na glorificação, na volta do Messias de Israel. Então, isso nos revela que o restante de Efraim retornará para o Senhor Deus, porquanto o sinal de Emanuel apareceu, isto é, Deus conosco, nos revelando o mistério dos filhos de Oséias, os quais falam a respeito da união das duas casas de Israel. Vimos que os nomes dos filhos de Isaías é rápido despojo, presa segura. E este nome é um dos nomes dos filhos de Isaías. E isso tem camadas de revelação também, porque numa camada de revelação nós observamos que os inimigos de Israel os tomam por presa e despojo. Contudo, no futuro, quando Efraim e Judá forem unidos, eles, as duas casas de Israel, tomarão os seus inimigos por presa e despojo, como é mostrado no verso 14 de Isaías capítulo 11. Já nos versos 15 ao 16 vai dizer: o Senhor destruirá totalmente o braço do mar do Egito, e com a força do seu vento moverá a mão contra o Eufrates, e ferindo-o, dividi-lo-á em 7 canais, de sorte que qualquer o atravessará de sandálias. Haverá caminho plano para o restante do seu povo, que foi deixado da Assíria, como houve para Israel no dia em que subiu da terra do Egito. Veja que o Senhor, no verso 16 de Isaías capítulo 11, diz que haverá um caminho para o restante, como houve para Israel no dia em que subiu da terra do Egito. E esse restante, numa camada de revelação, é a igreja que irá para o deserto na metade dos 7 anos. Agora, meus irmãos, vamos entrar no capítulo 12 de Isaías, que é algo bem profundo e bem interessante, onde vai nos dizer o seguinte: orarás naquele dia, graças te dou, ó Senhor, porque ainda que te iraste contra mim, a tua ira se retirou e tu me consolas. Nessa parte é mostrado o fim da ira de Deus contra Jerusalém. E isso se sucederá na volta de Jesus, pois no capítulo 11 é revelado o reino do Messias estabelecido na terra. Já em Isaías capítulo 12 é mostrado o fim da ira de Deus contra a terra de Israel,
porque a gente viu em Isaías que aparece várias vezes a frase que diz: com tudo isto não se aparta a ira do Senhor, mas a sua mão continua ainda estendida. Entretanto, a ira do Senhor acabará contra a terra de Israel quando o Messias retornar. Nos versos capítulo 12 vai nos dizer: vós com alegria tirareis a água das fontes da salvação. Direis naquele dia: dai graças ao Senhor, invocai o seu nome, tornai manifestos os seus feitos entre os povos. Relembrai que é excelso o seu nome. Cantai louvores ao Senhor, porque fez coisas grandiosas. Saiba-se isto em toda a terra. Nestes versos do 3 ao 5 de Isaías capítulo 12, é dito para tornar conhecido os feitos de Deus entre os povos. E essa profecia está em cumprimento nos dias de hoje. E isso aconteceu no tempo dos apóstolos, porque a ordem que Cristo deu é que o reino seja pregado por toda a terra, isto é, fazer conhecido as coisas grandiosas de Deus. Já no versículo 6 do capítulo 12, vai nos dizer o seguinte: exulta e jubila, ó habitante de Sião, porque grande é o santo de Israel no meio de ti. Analise que no versículo 6 de Isaías é mostrado que o santo, que é Cristo, estará com o seu reino estabelecido na terra e estará no meio de Israel. E isso é bem interessante, meus irmãos. Portanto, todos os três filhos de Isaías e de Oséias estão revelando a restauração das duas casas de Israel por meio do Filho misterioso, o qual é o Deus forte do restante do povo, os quais são restaurados e são o restante que retorna para o Senhor Deus. Meus irmãos, este foi o estudo. Que Deus nos abençoe, em nome de Jesus. Amém.